A história do hino Vem, Senhor, fonte de toda a bênção. Robert Robertson nasceu em Shawfahan, em Norfolk, em 27 de setembro de 1735. Seu pai, Michael Robson, foi um funcionário da alfândega, e a sua mãe, Maria Wilkin. Seu pai morreu quando ele estava com 5 anos. Seu avô materno, Robert Wilkin, um cavalheiro rico, que nunca se reconciliou com sua filha, pois foi contra o casamento com o humilde Michael Robertson. Ele desertou o seu neto, deixando-o com uma herança de apenas 10 shillings e 6 pence. Ele era um menino muito inteligente, obstinado, e com os anos se tornou cada vez mais difícil para a mãe lidar com ele. Quando Robert completou 14 anos, ela o enviou para Londres. Começou a ter problemas ainda mais, levando uma vida de bebedeiras e jogos de azar. Aos 17 anos, Robert e alguns dos seus companheiros de bebidas decidiram participar de uma reunião evangelística, com um plano para se divertirem durante a reunião. O pregador George Whitefield falou sobre o texto de Mateus 3,7. Quando o pregador falou sobre a ostentação dos fariseus, aparentando parecer justos, mas dentro dos seus corações havia o veneno de víbora. Isso tocou muito profundo em Robert. Como se fosse uma flecha de Deus ao seu coração, ele estremeceu. E quando o pregador gritou bem alto: "Ó ouvintes, a ira vindoura, a ira vindoura!" Robert contou mais tarde a um amigo que aquelas palavras afundaram em seu coração como uma chumbada dentro da água. Eu chorei e quando o sermão terminou, eu me retirei e fiquei sozinho. Dias após dias, não pude pensar em outra coisa. Aquelas terríveis palavras me perseguiam por onde quer que fosse. As palavras do evangelista iriam assombrá-los para os próximos 3 anos. Em 10 de dezembro de 1755, aos 20 anos, Robert finalmente entregou sua vida a Cristo. E muito logo depois respondeu uma chamada para o ministério. 3 anos mais tarde, quando se preparava para pregar um sermão na Capela Metodista em Norfolk, Inglaterra, Robert escreveu o hino Vinde, ó Deus, fonte de toda a bênção, para completar o seu sermão. Sua vida evidentemente não foi fácil, chegando mesmo a abandonar o ministério, a julgar por uma história bem conhecida sobre o seu hino Vinde, ó Deus, fonte de toda a bênção. É interessante como este hino fez com que o seu próprio autor voltasse à comunhão com Deus, após alguns anos de afastamento dele. Lá pelos fins do século XVIII, um cavalheiro e uma senhora encontravam-se assentados lado a lado numa carruagem, quando esta seguia o seu caminho através da Inglaterra. A senhora parecia muito ocupada com o conteúdo de um livro, e em suas mãos, ora lendo o que estava em sua página, ora meditando no que estava lendo. Ela estava justamente tentando cantarolar a música das palavras desse precioso hino. Virou-se então para o cavalheiro ao lado, um estranho para ela, tentando fazê-lo interessar-se pelo que estava alegrando seu coração. Mostrando-lhe aquela página, ela lhe perguntou se conhecia aquele hino. A princípio, ele pareceu muito embaraçado, até agitado. Então tentou desviar-se da pergunta, mas ela insistiu, dizendo-lhe das bênçãos que aquelas palavras trouxeram para o seu próprio coração. Após um período de silêncio, o cavalheiro prorrompeu em lágrimas e disse: "Senhora, eu sou o pobre infeliz que compôs esse hino há muitos anos,
e daria se tivesse milhões e milhões para gozar mais uma vez aquele sentimento que eu sentia então. O cavalheiro que estava viajando naquela carruagem era o Sr. Robert Robertson. O hino tinha sido escrito por ele cerca de anos antes. Como pregador, tinha extraordinário talento. Seus ouvintes ficavam encantados com o seu ministério. Como escritor, exigiu considerável habilidade e foi um bom teólogo, tendo escrito cerca de 30 publicações. Seus trabalhos sobre a pessoa de Cristo, sobre a sua divindade e sua morte, mereceram e receberam altas aclamações. Como hinólogo, Robert escreveu alguns bons hinos, alguns para as crianças, os quais foram bem recebidos pela críticas como melodiosos, evangélicos e não sentimentais. Fonte, És Tu de Toda a Bênção, é um dos seus melhores hinos. Este hino foi incluído em vários hinários protestantes da Inglaterra e dos Estados Unidos. Robert Robertson faleceu em 8 de junho de 1790.